Independente de Lívia, que teve prazer de estar aqui, esse não é o meu. Igual me sabe disso que não é o meu prazer. Durante muitos anos, eu lutei para não estar num lugar como esse, mas eu estou, porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui e eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país, que não sabe, não sentiu, não viu e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque não querem saber. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso. Sabe por que eu ri? Aqui, tá? Ela está como convocada. Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência. Ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade do que nós somos. Eu ri quando ela fez um lindo discurso. Eu ri porque eu admirei a inteligência dela de falar. Porque foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e a maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoa bonita por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo de tal maneira, mas as ações na carne é diferente. Vamos lá, com a palavra a dona Vanusa agora, por favor. Dona Vanusa, eu vou iniciar as perguntas da senhora da mesma forma que o seu Elivaldo. Qual foi o caminho que fez a senhora, como a senhora chegou a entrar para o grupo do Movimento Sem Terra? Como é que foi a sua história de entrada no movimento? Eu fui convidada por um compadre meu a conhecer o acampamento e ele era uma daquelas pessoas que fazia o serviço de base, de convidar as pessoas para ir para dentro do acampamento. E ele me fez o convite e eu fui visitar o acampamento em 2007, que foi logo 6 meses depois que o acampamento foi ocupado. Qual é o acampamento? É o acampamento São João, que vulgo Fábio Henrique. Então eu fui lá visitar e fiquei visitando o acampamento até me mudar definitivamente para lá em 2009. Quando eu cheguei lá, encontrei um militante que era o coordenador de lá, que se chama Deudi, que me fez uma fala de que o movimento fazia o bem de lutar pelos direitos, pela igualdade social, pela educação, pela saúde, pela terra, e a promessa era até um lote para você trabalhar e produzir e sucessivamente melhorar suas vidas, que no dizer deles a vida urbana na rua é precária, mas precária eu vi foi lá dentro. Eu fui primeiramente com meus 2 filhos de 14, na época ele estava fazendo 14 anos, e o outro de 4 anos. Durante 14 anos, fui militante ativa. Geralmente, a gente inferior, você foi tirada para uma atividade. Então, nós não temos o contexto comprovado para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Eu já participei, já ocupei a sede da Suzano, já ocupei as fazendas da Suzano. Quando a senhora chegou na fazenda da Suzano, tinha alguma coisa plantada ou em produção lá, ou era uma terra abandonada? Muito produtiva. E qual era a ordem? Com vários funcionários de porteira e tudo. Nunca participei da Suzano, da JU. Tinha todo o implemento, tinha segurança, lógico, segurança nas portarias. Só que quando a gente é enviado para esses lugares, ele está arrancando o que é nosso. Então, nós somos convencidas a ocupar porque nos pertence. Nesse caso específico da Suzano, qual foi a ordem dos líderes com relação àquilo que vocês encontraram lá? Por exemplo, com a plantação, com eventuais infraestruturas, a ordem era manter, a ordem era arrancar, destruir, se apropriar? Qual era a orientação? Cada um fazia o que queria? Não, na plantação de eucalipto, a ordem era derrubar todo o eucalipto. Na ocupação da sede da Suzano, nós
inferiores só fazia ocupar. As demais resoluções de se apropriar de alguma coisa, isso pertencia à direção do MST. Área pública, a senhora chegou a participar de alguma invasão, de algum prédio público, ou fechamento de estrada, alguma coisa desse tipo? Fechamento de estrada, não, mas prédios públicos, várias vezes nós ocupamos o INCRA em Salvador, ocupamos a Câmara dos Deputados, ocupamos aquelas secretarias públicas, tudo lá. A senhora participou da ocupação da Câmara dos Deputados, sob o comando do MST? Sim. E eles que trouxeram a senhora da Bahia até aqui? De ônibus. Pagaram a hospedagem, pagaram o transporte e Sim. fizeram a senhora vir invadir a Câmara? Sim. Ah. Sanduíche de mortadela, sem dúvida, era para os... Em que momento a senhora percebeu que o movimento e essas ações, etc., estavam saindo do que deveria ser a luta pela terra e descambando para discussões políticas ou para interesses privados ou para coisas que a senhora, a princípio, não foi para isso que ingressou no grupo? Nos últimos 6 anos, eu comecei a não querer mais participar das atividades do movimento. Aí comecei a ser perseguida. Perseguida como? Dentro do acampamento, ameaça de mandar embora, ameaça de desocupar o lote. E a senhora viu isso acontecer com outras pessoas também? Com outras pessoas. E de que forma eles implementavam, por que meios, né? O que eles faziam efetivamente para implementar, quando era o caso, em outros casos que aconteceram no mesmo acampamento, no mesmo assentamento, quais eram os meios utilizados por eles para implementar essas ameaças de ou cumpre ou sai? Eu acho que o que vocês vão ver aqui, por si só, fala. Mas eu tenho mais coisas para mostrar também. Tá bom. Eu vou pedir, se a senhora me permite, eu vou pedir para a senhora aguardar um minuto. Nós vamos botar o vídeo que tem a senhora falando aqui. Mas antes que a gente passe o vídeo, eu gostaria de perguntar, na verdade, como foi o seu caso especificamente? Por que houve essa desavença? Como a senhora se comportou? E qual foi a atitude tomada pela liderança do movimento lá naquele acampamento? Como eu falo para vocês, há mais ou menos 6 anos, vinha a perseguição, não só de mim, mas como todo o acampamento. E a fala era assim, vocês não fizer isso, ou não fizer aquilo, ou não dá isso, ou não dá aquilo, a porta da rua é a serventia da casa. Não dá o quê, por exemplo? O que eles exigiam? Contribuição, coletivo, ocupação. Ou seja, participar das invasões, doação em dinheiro tinha alguma forma? Sim, também. Itens que você participar dos serviços, como foi citado aqui, a portaria, coletivo, etc. etc. Foi dito aqui pelo depoente anterior que no caso da fazenda do acampamento Abril Vermelho, depois da propriedade, acho que da Colatina aqui, se eu não estou enganado, uma parte dos assentados ou dos ocupantes ficou concentrada numa determinada área e o restante da propriedade foi utilizado pelas lideranças para arrendar, para ganhar dinheiro, enfim. Isso acontecia no seu acampamento também, no São João? No meu acampamento, nós ficou 8 anos na área social, como dita. 8 anos na área social. O que é área social? A área social é uma redoma do grupo ali, tudo junto. Os barracos, tudo junto. E as nossas mangas eram todas alugadas. O que é manga, desculpa? A manga de boi, as mangas. De pasto. Então a senhora, só para deixar claro aqui para dos membros da comissão, os assentados, os invasores, enfim, os ocupantes, foram concentrados numa pequena área da propriedade, numa situação muito ruim de moradia, e todo o restante da propriedade foi alugado para terceiros. Quer dizer, esses terceiros pagavam a liderança para ficar. E eles não compartilhavam esse dinheiro com os membros do acampamento. Não, ficava para a liderança. Segundo as informações a ele, esse dinheiro era para fazer as atividades do movimento. Quem era a liderança daquele grupo naquele momento? Naquele momento e até hoje, o momento é Evanildo, que o nome dele o apelido dele é Evanildo, o Elton, Lio, PC e até mesmo o colega ali que comparecia diariamente no nosso acampamento e era citado como a liderança do MST para nós. Pelo menos era o que os líderes do assentamento diziam, que o maior líder nosso era Valmir Assunção, do qual... O que aconteceu efetivamente quando a senhora...
Ordem, ordem. Por favor, Rodolfo, por favor, deputado Rodolfo. O que aconteceu efetivamente quando a senhora se recusou a participar, a continuar contribuindo, enfim, quando a senhora se posicionou em relação a esses abusos, essas ilegalidades, qual foi a consequência para a senhora e para a sua família em resposta à sua posição adotada? Inúmeras consequências que eu espero que os colegas aqui resolvem deixar eu mostrar com muita educação. Vai mostrar. Porque Tá pronto o vídeo? Eu quero falar uma fala aqui. Independente de Lívia, que teve prazer de estar aqui, esse não é o meu. E Valmir sabe disso, que não é o meu prazer. Durante muitos anos, eu lutei para não estar num lugar como esse, mas eu estou, porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui e eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país, que não sabe, não sentiu, não viu e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque não querem saber. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso que vocês não sabem, vocês estão rindo. Eu tive coragem de estar aqui, sabe para quê? Não é para defamar o movimento, não. É para minha honra, é para minha honestidade. Porque eu aprendi, estudando a Bíblia, que eu tenho que ter uma honestidade, que eu tenho que ter uma fé incorruptível. Parabéns. Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer: eu não aceito essa decisão do MST, porque vai de encontro aos princípios de direitos humanos, vai de encontro aos princípios de direitos constitucional. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo, vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Eu fui pra rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Então, para mim, não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida, porque se eu me calasse, eu omitia. Eu tô aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para ele. Valmir, eu carreguei água na galinhota, 60 litros de água para fazer a casa, que você me deu lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos na minha casa. Depois de tantas marchas. Alguém aqui já participou de uma marcha? Valmir? Os pedaços, né, Valmir? Os pedaços da estrada. Você nunca... Não, Valmir não vai ficar vermelho. Ele não vai ficar vermelho porque ele não quer admitir que todo mundo erra, ou que o acampamento, ou que o assentamento, ou que os militantes estão errados. Em certos momentos eu até acreditei que ele não sabia. Várias vezes tentei até falar com ele. Mas eu sou pequena demais para chegar perto. A Bahia precisa mudar a história das ações do MST. O que aconteceu quando a senhora se posicionou contra esses desmandos ou essas questões que a senhora relatou aqui agora há pouco? Qual foi a postura das lideranças do acampamento? O que eles fizeram contra a senhora? Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que me aconteceu. Ok, vamos aguardar o vídeo então. Pode passar. Bom dia, né? Porque eu nem dormi ainda, doutor, porque nós não teve como dormir.
Para mim é bom dia, que eu ainda nem tomei café, nem almocei, mas já é 1h da tarde aqui na cidade do Prado. E é isso aí. Esse é o resultado da nossa, pela luta, pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça, porque não adianta pedir para o governador que nós pedimos. Ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Eu estou perguntando que país é esse? Que justiça tem nesse país? Aonde está o Senhor Supremo que solta os ricos, que solta os grandão e oprime os pobres? Cadê? Que país é esse? Até quando nós vamos pagar pela vida? Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT, bem na verdade, mas nós era enganados. Nós não sabíamos quem era realmente eles. Quando nós tomamos conhecimento, não tivemos o direito de ir e voltar. Quase fui morta, estou ameaçada de morte. Eu quero ver o que é que meu país vai fazer. Eu sou brasileira e tenho orgulho de ser brasileira. E eu vou lutar pelo meu pedaço de terra, do mesmo jeito que esses bandidos tá lutando pelo dinheiro no bolso deles, que eles não lutam pelo pedaço de terra, eles lutam pelo dinheiro no bolso deles, na manga de aluguel que tá lá 60 e tantas hectares alugadas, entra 40 mil por mês lá no meu assentamento, e eu batendo inchado e levando o nome de preguiçosa por causa deles. Eu quero justiça, eu vou voltar pra minha casa e eu quero justiça. Eu agradeço a palma de vocês, mas eu não quero palma. Eu quero justiça, eu quero mudança. Eu quero evitar que aquelas pessoas lá sejam feitas do mesmo jeito que eu. Eu vou pedir para passar o segundo vídeo que mostra o que aconteceu com a sua casa. E eu queria que a senhora dissesse, antes de passar o vídeo, quem fez isso com a sua casa e quem fez isso com a senhora. Quem fez isso com a minha casa e quem fez isso comigo foi o Elton, Lio, Evanildo, PC, toda a militância do MST no extremo sul da Bahia estava na minha casa aquele dia. Todos. Pode passar o vídeo. Silêncio aí. Quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa, porque quando ele chegou no acampamento ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo, sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com
com o qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia, que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social. Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento, que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. O senhor tem que ficar quieto no Por depoimento. favor, O senhor não deputado pode Daniel. falar. O senhor não pode falar. Não deboche, deputado, por favor. Você que foi caçado porque pegou dinheiro do MST, não pode falar. Por favor, deputado. Por favor. Só um pouquinho. Vamos continuar. Vamos Vamos Continua continuar com o aqui a fala. depoimento, por favor. Bom, primeiro, obrigado pela senhora se dispor a contar esses fatos, diante, inclusive, de pessoas que a senhora identificou aqui. Eu não sinto alegria nenhuma em ouvir esse relato, muito pelo contrário. E acho, de maneira muito transparente, pelo que a senhora e o Liva disseram, que há realmente, pelo que está sendo narrado aqui, uma repetição de um modus operandi, de uma forma de gerir esse assunto, tratar esse assunto no sul da Bahia. A senhora citou que esteve com as autoridades à época, pedindo proteção para aqueles que não se alinhavam às coisas erradas. E eu queria saber que tipo de resposta as autoridades do governo do estado da Bahia, à época, deram àqueles que não queriam se alinhar com as coisas erradas que vinham acontecendo nos acampamentos e assentamentos. Eu gostaria que o pessoal botasse um vídeo qual foi a resposta que as autoridades deu quando eu procurei, relatei e pautei nas secretarias de competência o que estava acontecendo dentro do assentamento. No dia 13 de abril de 2021, aproximadamente 1h30 da manhã, eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos, por o Elton, que Valmir conhece muito bem, que é compadre dele, aos murros, ao chute. Ele me arrastou do quarto, me levou para a sala, me jogou no chão e eu comecei a ser espancada por Jai, por Valmir, por Sirlene, por uma outra aqui que eu esqueci o nome, e quebraram e pegaram meu filho, espancaram, me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte e eles acharam que era a polícia e me largaram amarrada, tem umas cordas aqui, me largaram amarrada com minha filha de 8 anos, meu filho de 18 na época e... Só para deixar claro que o Valmir que a senhora se referiu não é esse Valmir, é um outro Valmir, né? É um outro Valmir. Que é compadre de Welton? Não, a senhora citou a palavra Valmir, só para deixar claro, para não ter... Estou perguntando. Não, o advogado está me contando aqui. Estou fazendo a pergunta. O Valmir, o nome Valmir que a senhora citou, que foi um dos que bateu na senhora, não é o nosso colega deputado Valmir Assunção. Não, é outro Valmir. Dentro do acampamento. Deixa de ser venal. Estou fazendo a pergunta porque ela se confundiu. Uma pessoa simples. Que covardia é essa? Não estou em armação nenhuma. O senhor acha que é armação? Eu tô resguardando, eu tô perguntando para resguardar o seu colega, para não ficar parecendo que o Valmir que ela citou era o Valmir Assunção, só isso. Não vou utilizar nada, eu tô fazendo a pergunta. Só um minutinho, vamos continuar. A prática de vocês é fazer isso que ela tá narrando aqui. Com essa a palavra, é a prática de vocês. Deputado Ricardo Salles, continue. É a prática. O vídeo dela apanhou aqui, não tem prova nenhuma. Aliás, me admira muito os defensores da causa feminina não abrirem a boca aqui. É muito casuísmo mesmo, né? É muito casuísmo dos que vitimizam em todas as sessões se calarem nesse caso. Vamos continuar. Vamos continuar, por favor. A senhora pode continuar. Tá entendendo por que eu
estou me sentindo envergonhada e humilhada de estar aqui. Vocês são autoridade. Vocês não têm educação nenhuma. Vocês acham? Você acha, Valmir? Tem uma armação, aquelas porradas ali? Fala pra mim, você acha? Responde pra mim. Por favor, vamos manter o silêncio. Calma. Vocês estão envergonhando o país. Só um minutinho, por favor. Atenção, vamos continuar com a palavra, deputado Ricardo Salles. Vamos acalmar, vamos continuar. Continue. Calma, deputada Silvia. Calma. Vamos acalmar os ânimos. Atenção, deputados, vamos continuar. Ok? Com a palavra, deputado Ricardo Salles. Bom, vamos retomar aqui a instrução processual. Qual foi a resposta do governo? Silêncio! Qual foi a resposta do governo da Bahia? Qual foi a resposta do governo da Bahia diante das agressões ou do pedido de proteção que a senhora fez às autoridades? O vídeo vai falar por si só a resposta que ele deu. É que nós estamos com dificuldade de achar esse vídeo, então eu não sei se nós temos esse vídeo efetivamente. Não tem nada, só tem um vídeo. Alden, tem? A senhora pode continuar contando o que aconteceu quando viu a luz do caminhão, etc. Ou enquanto eles preparam o vídeo lá. Pode retomar a sua fala, por favor. Aí eles nos largaram lá no eucalipto. Aí a gente saiu andando dentro do mato, no eucalipto. Eu muito espancada. Meu filho pegou a irmã no colo, botou nas costas. E a gente chegou em um barraco. Foi onde a moça me deu uma blusa para cobrir o meu corpo e um short para me vestir. Aí nós conseguimos chegar na pista. Ia passando o mototáxi. Meu filho pegou o mototáxi e chegou até Teixeira, mas não conseguiu socorro, porque ele estava de cueca, nu. Pediu a polícia militar não deu ligança para ele, porque ele ficou parecendo que era um drogado, de cueca, espancado, machucado. E aí ele ficou lá no Mercadão, encontrou com o irmão dele que mora em Teixeira, deu a roupa para ele, e eu consegui uma carona no próprio ônibus da Rosa do Prado, que passou na pista, e me levou. Chegando na delegacia de Teixeira, o delegado não recebeu a queixa porque o município era do Prado. Nós voltamos pro Prado. Foi quando eu dei aquela entrevista, porque o meu colega que foi sequestrado e apanhado e expulso junto comigo, que tem o nome Valmir, já tinha avisado as autoridades, e a imprensa já estava lá na delegacia, já tinha saído nas rádios, já estavam à procura de mim, a polícia, e foi assim que aconteceu o que saiu. Mas eu mais uma vez, eu me sinto envergonhada de uma pessoa ver uma outra espancada daquela forma e dizer que aquilo ali é fake news. É uma vergonha. Como antes de começar a buscar a legalidade da nossa posse ali naquela terra, nós buscamos conhecimento jurídico para saber se nós tínhamos o direito de fazer aquilo. Constitucionalmente, nós tínhamos o direito de fazer aquilo. Então, nós fomos lá, pautou com o governador, pautou com as secretarias que vão ser citadas ali, e eles nos garantiu que nada ia nos acontecer. Mas logo depois que nós chegamos no acampamento, foi o que aconteceu, foi o que vocês estão dizendo aqui que é montagem. Bom, depois que a senhora formulou essa queixa e o próprio governador, a senhora está contando aqui, nós não conseguimos ver o vídeo ainda, o próprio governador respondeu que a senhora teria segurança. Depois que a senhora fez a denúncia, que o próprio governador respondeu e tudo mais, quais foram as atitudes do governo do estado da Bahia, das autoridades locais, delegados de polícia, enfim, como essas autoridades se comportaram? O delegado do Prado tomou o depoimento, fizemos o corpo de delito. Quando o processo estava encaminhando a investigação em torno de 8 dias, o MST entrou com a ação alegando que o delegado era parcial ou imparcial, não sei, tirou o processo do Prado e entregou à doutora Valéria Teixeira de Freitas, da qual nós não tivemos
mais resposta. Pergunto se esse é o caso sobre o qual a senhora conversou com um deputado estadual encarregado da bancada de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa da Bahia, Luiz Inácio Jacó Lula da Silva. Ele me recebeu, eu fiz o encaminhamento dele, ir até o acampamento, o assentamento, ouvir as famílias de que maneira elas estavam sendo tratadas, como que elas estavam sendo violadas os direitos, e ele ficou de fazer tudo isso, mas ele não fez nada. E o inquérito, portanto, foi transferido da delegacia do Prado para a delegacia de Teixeira de Freitas. Ok. A senhora reputa essas agressões, essas medidas de violência contra a senhora como algo isolado dentro do movimento ou dentro do seu acampamento? Ou é algo que já aconteceu em outros casos com outras pessoas? Já aconteceu com outras pessoas e não existe só o meu caso no acampamento. Existe o caso de várias outras famílias. Bom, tá pronto o vídeo, eu vou pedir que passe. A vocês que hoje nós tivemos reuniões na CDA, nós tivemos reuniões com a Filtrag, inclusive está aqui o deputado, ex-deputado estadual Yulo Oitifica. Nós tivemos reuniões na Casa Militar. E quero dizer a vocês, e mandar um recado do nosso governador Rui Costa, né? Que aqui na Bahia, o nosso governador não pactua e não aceita a violência, a intimidação contra qualquer trabalhador ou trabalhadora rural. O governador Rui Costa é um homem de bem, um homem de família, um homem que defende os interesses do nosso povo e não pactua com violência, com intimidação, com qualquer forma de violência no meio rural do nosso estado. Então eu quero dizer para o povo dessa terra que esse mandato aqui, eles estão agora aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos acompanhando essa situação de perto, nós vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para tomar conhecimento dessa situação, nós vamos acionar mandatos dos deputados federais, como de Josias Gomes, de Jorge Sola e outros deputados, para que a sociedade possa tomar conhecimento do que está acontecendo aí e que aqueles e aquelas que casam se atrevam e acham que estão em cima da lei, querer fazer qualquer gesto de violência ou intimidação contra essa população aqui, pense duas vezes, porque aqui na Bahia o governador Rui Costa não pactua e nem tolera a violência. Aqui na Bahia tem lei, tem governo e, portanto, o povo aqui, vocês podem ficar tranquilos que a pauta de vocês será encaminhada e com certeza tudo será resolvido e vocês terão a terra de vocês para plantar, criar os filhos de vocês com dignidade, porque são direitos de todos nós. Estamos juntos nessa caminhada e um forte abraço. Esse vídeo foi antes ou depois do espancamento da senhora? Foi antes. Antes. Portanto, Logo, não deu guarida a essa não, afirmação de que não aconteceria nada. Tudo que ele disse que ia encaminhar para a nossa segurança e para proteger a nossa integridade física e de liberdade, não foi feito nada, porque o governador, pressionado pelos seus colegas políticos, tirou a Força Nacional de lá, de dentro da Rosa do Prado, para não dar proteção a essas famílias. Inclusive, quando eu acabei de pousar aqui no aeroporto, que eu abri o áudio do meu celular, já tinha uma ameaça de morte do militante do MST. O intuito do inquérito ficar na mão de uma pessoa designada pelo movimento e pelos respectivos representantes políticos do movimento, esse inquérito volta para o Estado para simplesmente ser engavetado. Quem era o governador à época? Rui Costa. Obrigado. Como o povo, os líderes do MST têm toda a certeza de que tudo que eles fazem, eles têm êxito, dentro do próprio acampamento, do assentamento, eles chegam soltando fogos, fazendo festa, de que agora jamais, né? O governador é deles, o deputado é deles, agora o presidente é deles. Então, eles têm a certeza absoluta que os atos deles não vai
dar em crime, e simplesmente em ação social. Com as atitudes do MST, meu entendimento e na fala do movimento, a reforma agrária era a gente receber um lote, ir para dentro da terra, receber os recursos do governo, trabalhar, produzir uma alimentação saudável e sucessivamente ali viver como dono daquela terra. Mas pelas ações do MST, a gente pôde comprovar, ver e sentir que eles nunca lutaram pela reforma agrária, mas sim pelo poder de estar com aquelas famílias nas mãos, fazendo propriedade escravitória delas. Nós éramos, e a maioria são, escravos de propriedade do MST. Para quê? Para ocupar o que eles quiserem que ocupe e para votar em quem eles quiserem que vote. Então o MST nunca fez reforma agrária. Só se fazer agora. De repente eles mudam, né? Eles têm a autonomia no INCRA, né? Então agora possa ser que eles façam a reforma agrária de dar uma vida digna para quem saiu da zona urbana fugindo do barulho, da violência, né? Da decadência. Talvez agora eles façam a reforma agrária. Mas até então o MST, junto com o PT, não fez reforma agrária. Vieram aqui supostamente pessoas que iriam trazer questões muito significativas contra o movimento, sem prova nenhuma. A gente está aqui há horas, há muitas horas. Há quantas horas a gente está aqui, gente? Das 2 e pouco. Nada. Gleise, zero prova. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, num assentamento ou num acampamento. Esse pessoal que está aqui hoje aplaudindo vocês, não é o pessoal que luta pela reforma agrária, é o pessoal que luta pela grilagem, é o pessoal que quer que tenha armas dentro das fazendas para espantar, entendeu? Qualquer um que chegue perto. Não está interessado na terra grilada, claro, na terra grilada. É o pessoal que gosta dos clubes de tiro. Respeita, deputada. Eu quero que meu tempo seja reconstituído, presidenta. Por favor, mantenha o silêncio. Por favor, reconstitua meu tempo. Devolve o tempo para a deputada, 20 segundos. Eu queria que restituísse o meu tempo. Eu estava com quase 8 minutos. 8 minutos. Quantos? Está 7h55 segundos. Pronto. Eu quero dizer que esse pessoal aqui nunca lutou pela reforma agrária. Se dependesse deles, vocês não teriam direito nem de lutar pelo lote que vocês dizem estar lutando. Vocês não chegariam lá. Porque esse pessoal acha que a terra tem que ficar concentrada, que não tem que existir reforma agrária. A cabeça deles é das capitanias hereditárias, é de quem grila a terra e acha que está tudo certo. Porque o agronegócio sério não age como eles estão agindo aqui. Entendeu? Não faz essas interpelações, não ataca o MST, não precisa de arma, não precisa de capanga. Quem precisa de arma e de capanga é quem não é sério. Aí quer fazer isso, exatamente. Se dependesse deles, vocês não chegariam nem perto de um lote de terra. Essa é a verdade. Eu fico muito triste, como disse a senhora aqui, fico muito triste com esse depoimento, porque eles estão utilizando de vocês. Estão utilizando. Não pense que essa gente vai defender vocês, não. Essa gente não vai defender. Essa gente não gosta de pobre. Essa gente não gosta de gente que possa ajudar. Essa gente é a gente da bala. É verdade, a senhora está rindo, mas a senhora sabe disso. O senhor vai ter que provar o que disse. Aliás, os senhores vão ter que provar o que os senhores disseram aqui, porque teve muita coisa dita aqui sem prova, inclusive das ameaças. A senhora falou que recebeu uma ameaça pelo celular agora. Eu acho que é importante a senhora deixar essa ameaça aqui registrada e a gente poder ter acesso, presidente, para saber de que telefone veio para a gente fazer a investigação. E eu quero reforçar aqui o pedido de segurança dos três, que peça e oficie a Polícia Federal a segurança dos três, porque eu não tenho dúvidas que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Dona Vanusa, a senhora foi ameaçada antes ou durante este depoimento? Depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma ameaça. Mas como aqui eu pude perceber e estou vendo que as coisas se distorcem e nada vira prova, como o que eu trouxe aqui, esses vídeos aí, até agora para essa sociedade aqui não foi prova, meu relato não foi prova, eu fora da minha casa, ele sabe que eu morava no assentamento, nada foi prova, eu vou levar a ameaça às autoridades policiais para eles me dizer se compõe prova para me delatar. Porque, infelizmente, muitos que estão aqui, como eu já falei, não querem provar a verdade.
porque são necessitados desse povo parado no seu lugar. A senhora tem esperança em voltar ainda para o seu lote, o seu assentamento? Esperança de voltar para o meu lote eu não tenho, porque definitivamente eu estou vendo que nesse país não tem justiça. Nesse sistema não tem justiça. Então não tem esperança. Sabe por que eu ri? Aqui, tá? Ela está como convocada. Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência. Ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade do que nós somos. Eu ri quando ela fez um lindo discurso. Eu ri porque eu admirei a inteligência dela de falar. Porque foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e a maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas bonitas por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo de tal maneira, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez, não só com as mulheres, não, é com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o fim. No dia 13 de abril de 2001, eu estava na minha casa. Até então, eu conhecia por assentamento, Fábio Henrique, aonde a gente estava na luta para se organizar e requerer a legalidade daquela terra. E aí eu estava como líder da frente, como presidente da associação. Levaram a senhora, arrancaram a senhora, tiraram a senhora de casa e levaram para um lugar para ser executada, praticamente. Aí, 1h30 da manhã, o movimento MST, com todos os seus militantes, inclusive Dona Lil, seu Evanildo, posso afirmar que eles estavam lá. Tanto que você pode pegar o depoimento da minha filha e do meu filho, a hora que quiser. Nessa ocasião... A minha filha foi nascida ali no MST, criada ali. Aos 8 anos, ela sabe quem era quem, porque a gente tinha um vínculo com a liderança do MST. A gente tinha um vínculo de amizade. E qual a idade dos seus filhos nesse período? Minha filha, 8 anos, e meu filho, 18 anos. E o que fizeram com a senhora? Me espancaram na frente deles, me amarraram, me sequestraram, eu e eles, e levaram para o Eucalipto. Segundo a própria fala deles, dentro do assentamento, era para matar, mas... O rosto da senhora estava irreconhecível. O que foi aquilo ali? Espancamento. Cometido por quem? Por o Elton, Jai, outra pessoa que eu não identifiquei Pediu o relator que tome o nome dessas pessoas. E Sirlene, e como é que é o nome da sua cunhada? Elane. Seu filho tinha 8 anos. Minha filha tinha 8 anos. Presenciou tudo isso. Ela foi a professora que era do assentamento, a professora que era da minha filha, estava no meio da ação. Ela botou a mão dela na boca da minha filha para minha filha não gritar. Obrigou a minha filha a dizer aonde tinha uma ata da associação. A Alessandra era professora. Professora. A professora do assentamento. Ok. Que tapou a boca da minha filha. Para que a sua filha não gritasse. E eu apanhei de Elane, de Sirlene, de Welton, de Jai e o outro que eu não identifiquei o nome. Todos os componentes do MST. Todos os componentes. E Evanildo estava lá e Lil estava lá liderando. Ok. Declaro encerrada a presente reunião.